Olá, vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Aula de hoje, transistores. Faremos uma fundamentação, mostraremos os principais circuitos, a polarização e a curva característica. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Autores renomados introduzem o histórico do transistor, tendo em comum que o transistor possibilitou a invenção de vários outros dispositivos, inclusive o circuito integrado, um dispositivo pequeno que contém milhares de transistores. A existência do circuito integrado deu origem aos modernos computadores e a outros milagres da eletrônica. Além do impulso tecnológico, o tamanho também serviu para enterrar de vez as famosas válvulas, que eram os dispositivos usados para amplificação de sinais fracos. Embora as válvulas apresentassem uma série de vantagens para amplificação, elas também apresentavam uma série de desvantagens. Possuía um filamento interno que consumia 1 watt de potência ou mais, vida útil do filamento era muito baixa, ocupava muito espaço e o aquecimento necessário para o funcionamento aumentava a temperatura interna do equipamento. Para entender como os diodos, transistores e circuitos integrados funcionam, é preciso primeiro estudar os semicondutores. Então, se ainda não fez, faça o curso Semicondutores na plataforma Teon. Tire um tempinho para melhorar os seus conhecimentos. O transistor é um dispositivo semicondutor que consiste de 2 camadas do material do tipo N e uma camada do material do tipo P, ou 2 camadas do tipo P e uma camada do tipo N. O primeiro é denominado transistor NPN e o outro transistor PNP. Os circuitos integrados atuais possuem mais de 10 milhões de transistores em uma área menor do que uma unha. Atingiu-se um ponto em que o propósito básico do encapsulamento é simplesmente oferecer maneiras de manusear o dispositivo. A estrutura apresentada tem 3 regiões dopadas e 2 junções. Em cada região é conectado um terminal que são identificados como emissor, base e coletor. O transistor é similar a 2 diodos. A base e o emissor formam um diodo e a base e o coletor formam o outro. O processo de polarização provoca o surgimento das 3 correntes fundamentais do transistor: IE, IC e IB. A figura mostra o funcionamento quando o transistor está polarizado, indicando uma base estreita e pouco dopada, para que haja o menor número possível de recombinações. As 4 regiões são transformadas em 3 e renomeadas como emissor, base e coletor, com terminais para a passagem das correntes com o mesmo nome, ficando a simbologia da seguinte forma. Repare que apresentamos o transistor NPN, mas também é possível o PNP, com funcionamento oposto ao NPN, pois as correntes são no sentido contrário proporcionado pelo processo de polarização. Confundiu? Mas não para por aí, pode piorar. Também tem um sentido convencional e eletrônico. E agora? Calma. Como estamos iniciando, vamos estudar o NPN usando o sentido convencional, IB e IC entrando e IE saindo pelo terminal do emissor. Além das correntes IB, IC e IE, o transistor também tem a corrente IEBO. Essa é a corrente entre o emissor e a base com o coletor aberto. Não é normal essa situação, uma vez que a junção base-emissor de um transistor é sempre polarizada diretamente. A corrente ICBO está entre o coletor e a base com o emissor aberto. Essa corrente varia com a temperatura, apresentando valores maiores para transistores de germânio e valores menores para transistores de silício. Ela dobra de valor para cada 10 graus Celsius de aumento na temperatura. E por fim, a corrente ICEO. Essa é a corrente entre coletor e emissor com a base aberta. Essa corrente, ao contrário das anteriores, é de elevado significado. Quando aplicamos uma tensão reversa na junção coletor-base, a condição de ruptura corresponde à ruptura de um diodo sob polarização reversa. Essa tensão depende do circuito de polarização e, por segurança, nunca deve ser ultrapassada. Temos o BVCO, que é a tensão de ruptura entre coletor e emissor com a base aberta, o BVCBO, tensão de ruptura entre o coletor e a base com o emissor aberto, e o BVCES, tensão de ruptura entre coletor e emissor com a base ligada ao emissor. Quem nunca recorreu a um bizu para decorar uma fórmula? Vamos conhecer alguns parâmetros importantes e se prepare para decorar algumas dessas. O parâmetro alfa é a relação entre a corrente de coletor e a corrente de emissor, determinando a eficiência dele em CC.
Já o parâmetro beta é a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, sendo o ganho em CC. Pode-se expressar o parâmetro beta em função de alfa, e reforçando, IE é igual a IC mais IB. Vamos às configurações. Essa configuração é chamada de emissor comum, pois o emissor é comum em relação aos terminais de entrada e saída. Agora vamos à configuração base comum. Deriva do fato da base ser comum tanto na entrada como na saída da configuração. E por fim, a configuração coletor comum. É chamada de coletor comum, pois o coletor é comum em relação aos terminais de entrada e saída. Esses terminais ficarão mais claros quando usados para amplificação de um sinal lá no modo AC. O tipo de configuração está relacionado com o terminal de entrada e de saída, e o termo comum deve-se ao fato que cada configuração possui um terminal comum à entrada e à saída, com alguma transformação na tensão ou corrente. A configuração emissor comum, ela tem um ganho de corrente elevado, um ganho de tensão elevado, uma resistência de entrada média e uma resistência de saída alta. A configuração base comum possui um ganho de corrente menor que 1, um ganho de tensão elevado, uma resistência de entrada baixa e uma resistência de saída alta. Por fim, a configuração coletor comum, ela possui um ganho de corrente elevado, um ganho de tensão menor ou igual a 1, uma resistência de entrada muito elevada e uma resistência de saída muito baixa. Para análise ou projeto de um amplificador com transistor é necessário o conhecimento da resposta CC ou CA do sistema. É comum imaginarmos que o transistor é um dispositivo mágico capaz de aumentar o valor da entrada CA aplicada sem auxílio de uma fonte de energia externa. Na verdade, o valor amplificado da potência de saída CA é resultado da transferência de energia das fontes aplicadas. É muito simples quando trazemos para o nosso cotidiano. Todo celular precisa de uma bateria para funcionar. Chamamos isso de polarização CC. Agora, quando estamos falando, o aparelho está convertendo, transmitindo e amplificando um sinal. Isso chamamos de resposta CA. A qualidade e ganho desse sinal é dependente da fonte CC que alimenta, polariza o circuito. O termo polarização, citado no texto, significa aplicar tensões CC em um circuito para estabelecer valores fixos de corrente e tensão. Para amplificadores com transistores, a corrente e a tensão CC resultantes estabelecem um ponto de operação nas curvas características, que define a região que será empregada para a amplificação do sinal. Qual o melhor ponto de operação? A, B, C ou D? Vamos lá. O ponto A, o dispositivo está desligado. O ponto B, se um sinal for aplicado ao circuito, a tensão e a corrente do dispositivo variarão em torno do ponto de operação, permitindo que o dispositivo responda tanto à excursão positiva quanto à negativa do sinal de entrada. Já no ponto C, permitiria alguma variação positiva e negativa do sinal de saída com valores limitados pela proximidade com VCE igual a 0 e IC também igual a 0. No ponto D, o ponto de operação está muito próximo da tensão máxima e do nível de potência, com possibilidade de limitação da excursão do sinal positivo. A melhor resposta é: depende da especificação da aplicação. A operação no corte, na saturação e nas regiões lineares das curvas características do transistor são: operação na região linear, significa junção base-emissor polarizada diretamente e junção base-coletor polarizada reversamente. Tem que ser assim. Operação na região de corte, junção base-emissor polarizada reversamente e junção base-coletor polarizada reversamente. Significa o circuito desligado. E operação na região de saturação, junção base-emissor polarizada diretamente e junção base-coletor também polarizada diretamente. Significa que o circuito está no ponto máximo, ele está ligado. Corte e saturação trabalha como chave. No corte a chave está desligada e na saturação a chave está ligada. Os tipos de polarizações estão relacionados com o desenho que forma o circuito, obtendo comportamentos característicos para atender às diversas necessidades. O nome que identifica cada circuito não é unanimidade entre os autores, trata-se apenas de uma questão de nomenclatura. Iniciaremos pelo circuito com polarização fixa. A corrente IB, existente na junção base-emissor, é determinada pela seguinte fórmula: IB é igual a VCC menos VBE dividido por RB. O RB ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação, uma vez que a tensão da base e o emissor são constantes.
A malha de saída é a malha coletor-emissor, onde vamos controlar a tensão VCE. Ou seja, VCE é igual a VCC menos IC vezes RC. Então, modificando RC, IB ou IC não são afetados e o transistor continua na região ativa, que já se encontrava, mudando apenas o valor de VCE. O valor de RC determinará o valor de VCE. E por fim, essa configuração também pode ir para a região de saturação. Para isso, basta você fixar o valor de VCE em 0 volts. Portanto, o IC de saturação será igual a VCC sobre RC. Vamos à curva característica do circuito com polarização fixa. O eixo X temos VCE, que terá o seu maior valor quando IC for igual a zero, ou seja, VCE igual ao próprio VCC. E no eixo Y, teremos a corrente de coletor, onde o seu maior valor será com VCE igual a zero, ou seja, VCC sobre RC. Assim, podemos determinar o ponto de operação do nosso circuito. Agora vamos ao circuito de polarização estável do emissor. Na malha base emissor, determinamos IB, que é igual a VCC menos VBE dividido por RB mais beta mais 1 RE. Ou seja, o resistor RE é refletido para o circuito de entrada por um fator beta mais 1. Em outras palavras, o resistor de emissor, que é parte da malha coletor-emissor, aparece como beta mais 1 RE na malha base-emissor. Na malha coletor-emissor, determinamos VCE, que é igual a VCC menos IC, que multiplica RC mais RE. A adição do resistor de emissor ao circuito de polarização CC do transistor acarreta uma melhoria na estabilidade, ou seja, as correntes e tensões CC permanecem próximas aos valores estabelecidos pelo circuito sob modificações nas condições externas, como temperatura e o beta. A corrente de saturação é determinada com VCE igual a zero, ou seja, VCC que divide RC mais RE. Vamos à análise por reta de carga do circuito de polarização estável do emissor. Aqui nós temos o RE. Ou seja, no eixo X, vamos marcar o valor de VCE, onde o valor máximo é igual a VCC, onde temos IC igual a 0 mA. No eixo Y, vamos marcar o ponto de IC, ou seja, IC máximo, que é determinado por VCC sobre RC mais RE. Nesse caso, VCE que é igual a zero. Unimos esses dois pontos. O ponto quiescente será determinado pelo valor de B, que passará por algum ponto dessa união, dessa reta de carga. Passamos pelo circuito com polarização fixa, pelo circuito de polarização estável do emissor. Agora vamos para a polarização por divisor de tensão. Vamos fazer as seguintes considerações. Vamos desprezar a influência da corrente de fuga e CBO, devido ao seu pequeno valor e pelo fato de o tipo de polarização empregada compensar tecnicamente o circuito. Considerando beta maior ou igual a 100, podemos desprezar a influência do pequeno valor de IB, de modo que a equação IE igual a IC mais IB ficará reduzida a IE aproximadamente igual a IC. A escolha da alimentação do circuito dependerá unicamente do local a ser empregado, em que podemos contar com fontes padronizadas. Normalmente, o valor de C é obtido em função da carga, ou escolhido de acordo com instruções fornecidas pelo fabricante em suas publicações sobre o seu produto. Vamos considerar VRE como sendo 10% da tensão de alimentação, o que garantirá ao transistor estabilidade a variações de temperatura e ganho de corrente. Portanto, RE será igual a 0,1 vezes VCC dividido por IE. VBE depende do tipo de transistor. Germânio, 0,3 volts. Silício, 0,7 volts. Vamos ao cálculo da corrente I. Embora esta aproximação que faremos aqui pareça grosseira, ela resultará em valores práticos que facilitarão o cálculo de RB1 e RB2. Vamos a 10% de C. O cálculo de RB2, devemos olhar a equação da malha de entrada. Ou seja, RB2 vai ser igual a VBE mais RE que multiplica IE dividido por I. Continuando,
sei se vocês perceberam, eu chamei R2 de RB2 e fiz a mesma coisa que com R1, chamei de RB1 ao redesenhar a malha externa. Fica a mesma coisa. Para o cálculo de RB1 ou R1, faremos um divisor de tensão entre esses dois resistores, RB1 e RB2. Como eles estão multiplicando pela mesma corrente I, chegaremos à seguinte modelagem: RB1 é igual a VCC sobre I menos o valor de RB2. Aqui, novamente faremos uma imposição, garantindo que VC seja igual a maior ou igual a 50% de VCC. Dessa forma, VC será igual a 0,5 que multiplica VCC. Isso influenciará no cálculo de RC, pois VCC menos VC será a queda de tensão em cima de RC. Dividido pela corrente C, teremos o valor de RC e podemos fazer a seguinte substituição: VC é igual a 0,5 multiplica VCC, sobrando então em cima de RC somente 50% de VCC, ou seja, RC pode ser calculado por 0,5 multiplica VCC dividido por IC. O circuito é levado à saturação quando fazemos VCE igual a 0 volts, portanto a corrente de coletor saturada será igual a VCC que divide RC mais RE com VCE igual a 0 volts. A análise da reta de carga determinará o ponto quiescente do circuito, ou seja, o ponto de operação. No eixo X, temos o valor de VCE, onde o valor máximo será determinado pela fonte VCC, com IC igual a 0 mA. E no eixo Y teremos a corrente IC, onde o seu ponto máximo será igual a VCC sobre RC mais RE, com VCE igual a 0 volts. Já fizemos uma introdução do circuito com polarização fixa, com polarização estável do emissor, por divisor de tensão. Agora vamos à polarização CC com realimentação de tensão. Observe a malha base emissor. A corrente B será determinada por VCC menos VBE, dividido por RB mais beta, que multiplica RC mais RE. O numerador é a diferença entre as tensões, enquanto o denominador é a resistência de base mais os resistores de coletor e emissor refletidos por beta. A malha coletor-emissor, faremos a seguinte aproximação: IC' é aproximadamente igual a IC, que é aproximadamente igual a IE. Sobrando então VCE igual a VCC menos IC, que multiplica RC mais RE, ficando somente IC multiplicando na equação. A saturação também usaremos a seguinte aproximação, ou seja, a mesma aproximação. IC' é aproximadamente igual a IC, que é aproximadamente igual a IE. Ou seja, o IC de saturação é igual ao IC máximo, que é igual a VCC, sobre RC mais RE, mantendo VCE igual a 0. Vamos à análise da reta de carga. Bom, nenhuma modificação em relação aos circuitos já apresentados. Traçamos uma reta entre os dois pontos, determinado pelo eixo X, onde temos VCE, e no eixo Y, onde temos a corrente IC. O VCE é determinado com VCC pelo valor de VCC, com IC igual a 0. E a corrente IC é determinada quando temos VCE igual a 0, ou seja, VCC que divide RC mais RE. Basta traçar o ponto e a corrente B determinará o ponto quiescente. As curvas características do transistor estabelecem relações entre entrada e saída para cada configuração, sendo a principal e mais utilizada a configuração emissor comum, tendo como característica de entrada a base, onde as variáveis IB, VBE e VCE são mostradas no gráfico com um autoacoplamento entre elas. O mesmo acontece com as características de saída, que é dada pelo coletor, envolvendo as variáveis IC, VCE e IB. Como já sabemos, a configuração base comum leva esse nome, pois a base está comum entre a entrada e a saída. Como já sabemos também, temos o emissor como entrada e o coletor como saída. Então, as características de entrada envolvem
as variáveis IE, VBE e VCB. E como característica de saída, temos as variáveis IC, VCB e IE. O coletor comum leva esse nome pois o coletor está comum entre a entrada e a saída. Temos como característica de entrada a base envolvendo as variáveis IB, VBE e VCE. E como característica de saída, o emissor, envolvendo as variáveis IE, VCE e a corrente IB. Vamos destacar as limitações do transistor. As informações fornecidas nos catálogos pelos fabricantes devem ser respeitadas. Caso contrário, o componente terá sua vida útil reduzida ou até mesmo queimado. Vamos às principais características operacionais. ICM, que é o valor máximo que a corrente de coletor pode atingir. Se trabalharmos com valores de IC abaixo de ICM, faremos com que o transistor opere com segurança, não impondo nenhum risco ao seu funcionamento. BVCEO é a tensão de ruptura entre coletor e emissor quando a base está aberta. Qualquer valor de VCE inferior a BVCEO não impõe risco algum ao transistor. Em geral, se escolhermos para VCC um valor inferior a BVCO, já eliminaremos a hipótese desse valor ser ultrapassado. Aqui na hipérbole de dissipação máxima, está mostrando que esta curva pode ser traçada ponto a ponto pela expressão potência máxima é igual a VCE que multiplica IC, em que a potência máxima é fixa e conhecida, e variando os valores de VCE e IC de modo a manter o produto de ambos constantes e igual à potência máxima, ou melhor, inferior à potência máxima. Qualquer ponto abaixo dessa curva estará num valor inferior à potência máxima, evitando riscos ao transistor. A região de alta deformação, devemos, sempre que possível, trabalhar com valores de IC não muito próximo a zero, para fugirmos da influência da corrente de fuga dos transistores, pois qualquer ponto nessa área pode ocasionar uma distorção do sinal aplicado. A região de saturação é muito utilizada. Essa região não apresenta pontos coordenados de VCE e IC, devendo também ser evitados. Região de corte é a região desligada. Essa região representa um circuito desligado. A área útil demarcada, ou seja, qualquer ponto escolhido estará dentro das limitações, de modo que cabe ao projetista a escolha e aproveitamento do ponto de operação dentro dessa área demarcada. Ufa, chegamos ao fim do módulo Polarização de transistores. Porém, nós vamos fazer um complemento para os circuitos estudados. Circuito com polarização fixa, circuito com polarização estável do emissor, polarização por divisor de tensão, polarização CC com realimentação de tensão. Cada circuito será gerada uma videoaula detalhando passo a passo o surgimento das fórmulas que são aplicados tanto no ramal de entrada quanto na malha de saída. Até a próxima aula e muito obrigado.